Olá, pessoal, uma boa quinta-feira para todo mundo. Sou Tatiane Corda e esse é mais um ponto de vista para vocês. E dessa vez, como toda quinta-feira, nós iremos fazer diferente. Hoje, com uma reportagem, um documentário especial. Nós não teremos as nossas notícias tradicionais, porque toda quinta você vai ter uma reportagem com dados, com informações de um tema que esteja atual. O tema de hoje, ele é muito importante ser discutido por vários tipos de pessoas, por vários tipos de pontos de vista diferentes. Hoje, a nossa reportagem especial é a violência no Brasil, o porquê e os porquês. O ponto de vista começa agora. Hoje eu conto muito com a participação de vocês, até porque esse é um tema muito denso, muito difícil, muito complicado de se falar. Quando a gente fala sobre a questão de violência, nós falamos sobre diversos termos diferentes. Em primeiro lugar, a gente tem que falar o que é essa violência. Afinal de contas, não existe só um tipo de violência, existem vários tipos de violência. Então, nessa reportagem, eu foquei um pouco mais na questão da insegurança e eu foquei especificamente no nosso país. Claro que a gente vai colocar em voga alguns outros países, porque é importante para que a gente faça um parâmetro entre um lugar e outro. Infelizmente, a maioria das vezes que a gente abre um jornal no nosso país, seja um jornal online, seja um jornal físico, seja a própria TV, podcast ou qualquer mídia em que a gente receba algum tipo de informação, a maioria das primeiras informações que a gente recebe é sobre algum tipo de violência, seja uma violência contra a mulher, seja uma violência patrimonial, seja uma violência com lesão corporal, seja roubo, furto. Em geral, a gente tem uma notícia diária de violência. Quantas vezes você pegou o jornal, seja online ou qualquer outro tipo de mídia, e nessa mídia não havia aí uma notícia que estivesse relacionada a algum tipo de violência? Fala para mim, teve alguma vez que você conseguiu ver esse tipo de situação? Porque eu não. Infelizmente, hoje a gente abre os jornais e tem sempre lá uma notícia sobre a questão de violência. E isso não fica só no Brasil. Todas as notícias, as informações, a comunicação de uma forma geral hoje é globalizada. Ou seja, como o nosso país acaba sendo visto lá fora. Você já pensou nisso? Você já pensou como que a gente, nós, brasileiros, somos vistos pelas pessoas de outros países? Ou vice-versa? Como que nós, brasileiros, costumamos ver os outros países na questão de segurança? Eu estou aqui no interior de Minas Gerais, na cidade de Conselheiro Lafayette, falando para vocês. E eu considero hoje a minha cidade uma cidade insegura. E se eu perguntar para você, o que você considera da sua cidade? De onde você é? Você considera a sua cidade, a sua localidade, um lugar seguro ou um lugar inseguro? Vamos dar uma olhada hoje em vários dados de jornais, de pesquisadores, algumas reportagens que alguns jornais também colocam no ar, falando sobre essa questão de violência. Até porque existem várias narrativas diferentes e essas narrativas, elas acabam também confundindo. Mas uma coisa que nunca é confundida são os dados de órgãos oficiais. Isso aí, gente, não tem como haver confusão. A informação, ela precisa chegar de uma forma séria e de uma forma honesta para as pessoas. Até porque quando você espalha uma certa informação sobre uma coisa tão séria como é a questão da violência, como é a questão da insegurança, essa informação ela vai chegar num amplo número de pessoas. E como essas pessoas vão receber essa informação vai definir a forma como elas vão moldar o seu ponto de vista de acordo com aquele lugar aonde está sendo noticiado, aonde está sendo informado. Hoje a gente pode colocar aqui, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro. Eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro em Minas Gerais, mas as notícias que chegam até nós aqui
em Minas sobre a questão do Rio de Janeiro, mesmo através de estudos, mesmo através de notícias de jornais sérios, a gente consegue imaginar um lugar complicado. Provavelmente seja somente por causa das notícias que a gente recebe. Eu sempre falo aqui no ponto de vista que é importante definir o nosso ponto de vista não só através das experiências dos outros, mas também através da nossa própria experiência. Quando a gente consegue ter uma experiência própria, a gente consegue ter muito mais capacidade de dar uma opinião a respeito de certos assuntos. Eu, por exemplo, já estive no Rio de Janeiro. Não me senti segura. Ao contrário, me senti muito insegura. Então, essa insegurança que eu falo a respeito hoje, por exemplo, do Rio de Janeiro, é por experiência minha. Claro que tem pessoas que vão até lá e também não sentem a mesma coisa, não tiveram essa mesma experiência. A mesma coisa em relação a Minas Gerais, algum lugar do norte, ou do nordeste, ou do sul do Brasil. Você precisa viver a sua experiência para que você possa falar alguma coisa do seu próprio ponto de vista. Mas algo que a gente fica difícil de questionar é a questão dos dados. E é o que eu trouxe para vocês hoje, alguns dados bem importantes sobre essa questão aí da violência no Brasil. Vamos começar falando sobre a violência urbana, que é uma das que geram maior insegurança. Eu não vou entrar em outras violências agora, até porque a violência urbana, ela causa aí uma insegurança geral. Ela causa um efeito dominó, ou seja, ela vai passando de um para outro, e mesmo que uma pessoa não tenha sofrido algum tipo de violência urbana, no caso, ela se sente como se tivesse sofrido aquela violência. Ela tem um medo que acaba que é como se ela tivesse realmente sofrido aquele tipo de violência. Então, eu trouxe aqui para vocês primeiro uma notícia, um monitor da violência aqui do G1. Essa daqui é uma reportagem do dia 18 de agosto de 2023. Ela foi de 3 meses atrás, falando a questão da violência. Então, você pode ver aqui que nesse monitor da violência fala de uma queda em 3,4% no primeiro semestre de 2023 no Brasil. O país teve 19,7 mil mortes violentas no primeiro semestre deste ano, uma média de quase 110 por dia, contra 20,4 mil no mesmo período do ano passado. A queda do semestre segue a tendência de 2022, quando o Brasil registrou uma baixa de 1% nos assassinatos. Ou seja, é uma questão muito séria, né? Quando a gente fala dessas quedas aí que a gente está colocando, por exemplo, nessa questão, quando a gente coloca essas quedas, é muito complicado, gente. Cai 3,5%, 3,4%, uma média de 110 mortes por dia, num país em que há 210 milhões de habitantes aproximadamente. É complicado a gente pensar que não gera uma segurança quando eu falo que esse tipo de violência é a questão da violência urbana que a gente está falando. São assassinatos, são pessoas que tiram a vida de outras pessoas. E, em geral, eu vou mostrar para vocês os dados daqui a pouco, são jovens. A maioria dessas pessoas são jovens. Isso é um caso muito sério e realmente uma discussão que precisa ir para frente, uma discussão que precisa ser analisada, que precisa ser pensada. Sim, é uma questão que precisa ser politizada, mas com uma política séria, uma política não de lados, porque não adianta falar que vai entrar lá um presidente e vai acabar com a violência, vai entrar outro presidente e vai acabar com a violência, um vai dar arma, vai acabar com a violência, o outro vai dar livro, vai acabar com a violência. Ao contrário, a gente vê essa violência, esse aumento dessa violência no Brasil de uma forma absurda e, ao mesmo tempo, a gente continua tendo um país que tem sérios problemas sociais, tem uma grande desigualdade social, tem uma
grande taxa de corrupção, principalmente na sua questão política, mas eu não vou tirar a questão social também, que a corrupção não está somente na política. A corrupção brasileira, ela costuma estar muito dentro de toda a sociedade. É muito difícil você encontrar algum nicho onde você não vai encontrar corrupção. E a corrupção, ela é uma das formas de violência que o brasileiro sofre todos os dias. E essas violências de corrupção, elas geram outras violências, como no caso da violência urbana. Então, falando sobre, voltando aí na questão desse mapa dos assassinatos que a gente estava falando aqui, eu vou voltar para vocês com a tela dessa evolução que o G1 fez. Tem até o gráfico aqui para vocês conferirem. Gente, é muito sério. Olha só essa questão da violência. Se liga nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aqui. Esse gráfico aqui, ele consegue mostrar muito bem a questão do primeiro semestre de 2023, onde você pode ver em roxo por aqui. Você consegue ver aí, então, em roxo, primeiro semestre de 2023, e tá aí esse gráfico. Ele bem oscila pouco, você pode ver que a oscilação ela é muito pouca. Ou seja, os índices de violência, eles ainda estão muito altos. E a gente está falando, nesse caso aqui, somente das questões de violência de assassinatos. É isso mesmo. Aqui a gente está falando de violência de atentado à vida do outro. Então, essas oscilações que a gente fala, que teve queda de tanto, de 3,4, de 3,5, não fazem muita diferença, porque ainda assim a oscilação é muito pouca. E nós tivemos aqui uma reportagem, vou poder compartilhar a tela com vocês, que é do Brasil Paralelo, e esse daqui está colocando o Brasil como o país que teve um pico de violência, ou seja, a gente teve um aumento na violência, apesar de, nessa outra reportagem, a gente ter assumido aí um dado com um índice menor de violência. Então, vamos compartilhar mais uma tela com vocês. Então, tá aqui, gente. Olha só. Essa manchete. Brasil é o 8º país mais letal do mundo, aponta o Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime. Apesar da queda no número absoluto de assassinatos, por sinal, acabei de falar dessa queda, o país ainda figura nas piores posições, segundo o UNODC. Então, tá aqui. Essa reportagem é do dia 11 de maio de 2023. A gente pode ver aqui, por exemplo, uma foto do próprio site, né, onde tem aqui homens, provavelmente da polícia, que estão aí a invadir aí algum tipo de comunidade. Então, nós temos uma notícia que é complicada. O Brasil representa 2,7% dos habitantes de todo o mundo. Ao mesmo tempo, o país concentra mais de 20% de todos os assassinatos registrados. Os dados são de 2021, com base no 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e no ranking da UNODC, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Em 2021, os números de mortes violentas internacionais caíram 6,5% no Brasil em relação ao ano anterior. As mortes violentas representam a soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço ou fora dele. Depois desse dado aí, dessa reportagem do Brasil Paralelo, eu quero fazer um contraste. Essas violências, elas têm cor, elas têm gênero, elas têm localidade. Isso que é o mais incrível, gente. Apesar de toda uma população se sentir insegura, os que realmente sofrem aí na pele, eu falo na pele essa violência, eles têm uma identidade, eles têm um perfil. E isso quem está falando não sou eu, são os dados que falam isso. Existe um perfil, existe uma identidade e existe uma localidade para essa violência. É como eu falei lá no início da nossa reportagem. Eu posso saber que tem um local onde eu tenho medo de ir porque eu ouço falar que lá é um lugar inseguro. E essa insegurança ela é transmitida a mim através de informações. Porém, existe uma grande diferença de eu viver no lugar e falar, eu me sinto insegura em tal lugar. Essa é a grande diferença. Ou eu vivi
uma situação em que eu fui vítima de uma certa violência. Então, eu posso falar sobre a minha experiência. E você que está em casa, você pode falar sobre a sua experiência em relação à questão da insegurança? Por que a gente precisa falar disso, olhar os diversos pontos de vista? Para que a gente possa ter uma noção do porquê que isso está acontecendo. E a gente também encontrar a cara dessas pessoas, o rosto dessas pessoas. Afinal de contas, essas não são figuras fictícias, são as vítimas letais dessa insegurança e dessa violência urbana. Então, vamos voltar lá no site do Brasil Paralelo para a gente conferir esses dados junto com vocês. Eu marquei aqui para vocês poderem ver o perfil. O perfil das vítimas segue o mesmo do levantamento passado. Negros, 77,9%, com idade entre 12 e 29 anos de idade, ou seja, 50%. E a maioria do sexo masculino, 91,3%. A maior parte das mortes, ou seja, 76%, foi com o uso de armas de fogo, mesmo a arma de fogo não sendo liberada para todas as pessoas no Brasil. Ainda assim, a maioria dessas mortes violentas foram por uso de armas de fogo. E agora, esse dado é muito importante quando você for uma rede social falar que não tem cara, que qualquer um pode sofrer a violência. Não sou eu que inventei esses dados. Tá aí, ó, Brasil Paralelo. Por sinal, é um site que é visto como um site de direita, mas eu acredito que seja um site muito sério. Gente, por trás de toda a reportagem jornalística, antes da gente colocar alguma coisa no ar, a gente procura ser muito sério. O problema é que muitas pessoas já têm uma opinião formada a um respeito e elas acabam realmente politizando tudo. Isso aí não é só uma questão de politizar, é uma questão da gente pegar, estudar, ver o porquê dessa realidade, porquê de estar acontecendo. Quando eu falo que essa violência ela tem cara, é justamente por causa disso. 77,9% dessas pessoas que são vítimas letais dessa violência urbana são negros. E entre esses negros, a idade deles é de 12 e 29 anos, ou seja, pessoas extremamente jovens. Isso corresponde a 50%, ou seja, metade das pessoas. E a maioria, 91,3% do sexo masculino. Temos aqui o gráfico para vocês também. Essa foi a tendência de queda que a gente falou agora há pouco que teve, mas a oscilação ela é muito pouca. Você pode perceber que é uma oscilação quase mínima. A gente vê aqui, ó, 6,5%, e essa tendência é de queda. Em 2017, o Brasil teve um pico de violência com taxa de 30,9 mortes violentas para cada grupo de 100 mil habitantes. Os anos seguintes foram de reduções sucessivas. Em 2020, a taxa voltou a crescer e chegou a 23,8 casos por 100 mil habitantes. Em 2021, voltou a cair para 22,3. Ou seja, apesar da queda, o Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios do planeta e ocupa a posição de 8º país mais violento do mundo, de acordo com o ranking. Isso é um caso a se pensar. Gente, não é orgulho para ninguém ocupar uma posição 8º lugar do mundo como um dos países mais violentos nessa questão de violência urbana. Ou seja, isso é posto lá para fora, isso é colocado lá para fora. Eu quero muito que você participe do ponto de vista hoje, que você deixe a sua opinião a esse respeito. Com esses dados que a gente está dando, o que você acha disso? O que pode levar a essa violência? Cada um tem uma opinião. Ah, essa violência vem por causa que as pessoas não querem trabalhar. Ah, essa violência vem por causa que que o governo é corrupto. Ah, essa violência vem por causa que passa a mão na cabeça de quem não deve passar a mão na cabeça. Eu vou deixar aqui um pouco do meu próprio ponto de vista nessa relação que a gente vê com violência. Existe uma questão muito próxima das narrativas. Hoje, a informação, a comunicação, a forma como a informação chega nas pessoas é meio complicada, porque ela chega muito rápido. E as pessoas, infelizmente, até mesmo o jornalismo, ele vive através de quê? De likes,
ele vive através de apoios, de engajamento. Se você não tem, você não vai informar. E quando você não informa certo, você acaba não tendo tanto engajamento, que vai demorar a ter esse engajamento, vai demorar a ter esses likes, porque a gente fala de assuntos muito densos. As nossas reportagens, elas nunca são focadas no sensacionalismo. Mas hoje não, hoje as pessoas elas gostam dessa questão do sensacionalismo. Por exemplo, se você pegar um programa de TV, eu não vou citar qual programa de TV, não. Se você pegar certos programas de TV e você assistir, você vai passar a acreditar que aquela violência exacerbada, ela é geral. Mas se você ficar o dia inteiro vendo aquela mesma programação, mesmo que mude ali o programinha daquela TV específica, você vai ver que as reportagens são as mesmas. Eu estou falando, por exemplo, de programas sensacionalistas, onde acontece um crime, e esse crime fica o dia inteiro falando sobre o mesmo crime, o tempo todo, o tempo todo. As pessoas vão assistindo aquilo, vão vendo aquilo, vão consumindo aquele conteúdo, e esse conteúdo não é voltado só para o Brasil, esse conteúdo é passado em outros países. Por exemplo, países de língua portuguesa, onde existem essas redes, acaba que acredita mesmo que aquilo ali é só aquilo que é o Brasil. Claro que sim, tem uma grande segurança, isso não é mentira, não adianta a gente vir aqui tampar o sol com a peneira. O Brasil está, sim, um país extremamente inseguro. O uso de armas de fogo aumentou de uma forma absurda. Nós, pobres coitados, aí, a gente não tem arma de fogo. Mas como que essa arma chega até a mão de certas pessoas? Eu vou te perguntar isso agora. Como é que você acha que chega uma arma? Eu, por exemplo, não tenho como adquirir uma arma. Eu não tenho condições de adquirir uma arma, não sei nem como poderia financeiramente adquirir uma arma. O último condenado é aquele que vai sofrer a lesão final, a lesão fatal, que são esses que têm nome, esses que têm rosto, esses que têm cor, esses que têm idade. Eles vão sofrer a lesão fatal. Mas quem que faz chegar isso até eles? Você já parou para pensar nisso? Como que essa violência chega? Quem que são os patrocinadores dessa violência toda? Porque para chegar uma arma, por exemplo, hoje essas armas que estão nas mãos das pessoas que cometem essas grandes violências, que a violência não é cometida só por pessoas civis. A violência é cometida por ambos os lados, por civis, por pessoas do Estado, né? Então, é uma violência urbana. Quando a gente diz urbana, é uma violência que está acontecendo nas ruas. É uma violência que atinge a sociedade de uma forma geral. Por quê? Como que chega até essas pessoas? Por que o aumento do número de mortes por armas de fogo aumentou tanto no Brasil? Quando eu falo sobre alguma reportagem política, eu vou colocar sempre a questão de que não existe o mocinho e o bandido. Existem sempre dois lados da moeda, dois lados da história, e eu vou sempre procurar os dois, os três, os quatro, os cinco lados. Porque não existe um lado, existem vários lados. Não existe um homem que é capaz de fazer mudanças radicais. Porque a gente vive no meio de um sistema. É isso que a gente precisa começar a entender. O problema é que toda a população é atingida por esse sistema que acaba sendo corrompido, que é o que a gente chama de sistema corrupto. E aí vem a questão da violência, que é muito séria no nosso país. A gente vai trazer para vocês uma outra página falando dos dados mundiais, porque é importante também a gente saber desses dados mundiais, e eu vou fazer um parâmetro para vocês assim que a gente transmitir essa outra página. Vou mostrar ela aqui. Já está na tela para vocês, gente. Olha só que importante você saber dessa questão aqui. Essa lista, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês agora, tá aqui, ó, a lista dos 30 países mais perigosos. Há lugares onde é melhor não estar. Não apenas guerras abertas, agitação interna ou guerras civis dificultam a vida da população em muitas partes do mundo. O terror, o crime, a instabilidade política também têm influência direta sobre a nossa paz. Então, aqui, gente, foi apresentado 30 países mais perigosos.
O que eu achei interessante nessa reportagem, gente, ela é dos dadosmundiais.com e ela é de 2022. Está dizendo que o país mais perigoso do mundo é atualmente o Afeganistão, seguido pelo Iêmen e pela Síria. Isso foi determinado pelo Instituto de Economia e Paz, da Universidade de Sydney, para o ano de 2022. Um total de 23 critérios diferentes foram avaliados, tais como número de guerras travadas, crimes de gangues e taxas de assassinatos ou crimes violentos. Além disso, há uma série de outros indicadores que não avaliam diretamente a violência existente em um país, mas sim sua probabilidade. Assim, os números de soldados, profissionais, policiais, importações e exportações. Ou seja, assim, há vários indicadores que mostram aí essa questão de como é feita essa lista. Claro que vários órgãos fazem a lista à sua maneira. No caso, esse aqui que a gente está falando é os dadosmundiais.com. Então, a gente pode ver que a maioria dos países que estão aqui, as listas nem sempre são feitas da mesma forma. Então, no caso dessa lista, eu vou explicar ela para vocês. Essa lista, ela costuma colocar muito países que costumam estar em guerra. Ou seja, o seu país está em guerra, ele é um país que é perigoso você viajar para ele, você pode ter algum tipo de problema. Então, é um país que está ali passando por conflitos internos ou conflitos com outro país. É o caso da questão do Afeganistão, do Iêmen, da Síria, da Rússia. Andei pesquisando a questão desses países, eu quero trazer aqui para vocês a violência urbana dentro desses países. Por exemplo, a questão da violência urbana dentro do Afeganistão é mínima. Quando eu digo violência urbana, é a questão dos assassinatos com arma de fogo, a do roubo, do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou seja, lá você não vai ter essa questão. E os dados são esses. Então, é um país instável porque você não pode ir lá visitar, porque por causa daquelas questões todas que a gente já sabe, que a mídia já cansou de falar. Nós pegamos aí a Síria, por exemplo, que é um país que está em guerra civil até hoje. Ou seja, existe uma guerra dentro do país. Então, acaba tendo essa grande instabilidade. Por isso, eles colocaram esses países, Iraque, Congo. A maioria desses países que estão nessa lista são países que ou estão em guerra civil ou estão guerreando com outros países. Ou existem grupos organizados numa guerra que geralmente é política ou religiosa. Então, não é o caso, por exemplo, do Brasil. O problema do Brasil, ele é outro. Qual que é o seu ponto de vista? Por quê? A gente está em guerra civil por acaso? A gente está lutando contra nós mesmos? Essa é a questão do Brasil. Será que a gente está numa guerra civil invisível e a gente ainda não conseguiu ver que isso é sim uma guerra? E nós tornamos um país que os turistas começam a ter medo de vir pela questão de ter que guardar uma câmera, não poder tirar uma foto na rua. Dependendo do lugar que você vai sofrer um arrastão, você tem que andar de carro blindado. E aí? Qual é a diferença que a gente tem nessas questões de violência nossa para um país que está numa guerra civil ou numa guerra contra outro país? A diferença é política, a diferença é social. O nosso país, ele coloca uma face na pessoa final que sofre essa violência, a letal, aquela pessoa que sofreu a violência letal, ou seja, aquela que foi morta. E aí? Por que essa pessoa tem cor? Por que essa pessoa tem gênero? Por que essa pessoa tem localidade? Isso é uma questão que não tem como você simplesmente falar, eu não vou pensar nisso. A gente não pensa se não quiser pensar, mas a gente precisa pensar, porque senão o sistema vai continuar pensando pela gente. E se o sistema continuar pensando, as coisas vão continuar piorando. Vamos a mais uma matéria que nós temos aqui. Olha só, essa matéria aqui, ela é do jornal O Globo. Então tá aqui, ela é uma matéria atualizada há 5 dias. Brasil lidera ranking da ONU de países com mais homicídios no mundo. A taxa global foi de 5,8 a cada 100 mil habitantes em 2021.
Homens e meninos foram as vítimas em 81,1% dos casos. Agora não me venha você me falar que é uma questão de política, um lado falou isso, outro lado falou aquilo. São dois jornais ambivalentes, tanto o Brasil Paralelo quanto o Globo, e é a mesma, porque são dados internacionais do Brasil simplesmente liberar um número de homicídios. A gente não está vivendo uma guerra, mas acaba que estamos tendo dados de guerra. Mas não é guerra contra outro país, é guerra contra o seu próprio povo. De onde vem esse problema? Qual é a raiz desse problema? Esse é o intuito da reportagem, a gente pensar um pouquinho. Por que está acontecendo isso com o Brasil? Por que essa insegurança, mesmo em cidades pequenas, como a cidade que eu moro? Será que isso é realmente a questão da desigualdade social, a falta de acesso a várias outras questões? Eu falei na semana passada sobre a questão da inteligência artificial. Foi uma matéria muito interessante, gostaria que você pudesse ir lá no vídeo e assistir, porque vai ajudar você a ter uma noção maior do que eu estou falando aqui hoje. Uma coisa leva a outra. A gente falando lá sobre inteligência artificial, mas falou sobre a questão da desigualdade e que tem pessoas que não têm acesso nem a um celular. Como é que elas vão falar sobre inteligência artificial? Mas elas têm acesso, por exemplo, a aplicativos que deixam essas pessoas sem conhecimento. Vamos dizer essa palavra suave, sem conhecimento e sem busca de conhecimento. Elas têm esse acesso. E aí, como é que fica? A gente vai continuar liderando aí esse ranking absurdo de país com mais homicídios no mundo. Então, a gente vai pegar a lista aqui para vocês virem. Tá aqui, gente. O Brasil lidera o ranking de países com mais homicídios no mundo em números absolutos, sobre homicídios em 2023. Isso é uma reportagem nova. A divulgação foi feita no dia 8 pela ONU. O país registrou mais de 45 mil casos em 2021, seguido da Índia com mais de 41 mil. Só que a diferença, gente, é que a Índia é o país mais populoso do mundo. A gente não. Como que pode nós simplesmente estarmos nos matando? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, eu vou trazer dos 10, tá, gente? Para vocês conferirem aí esse ranking da ONU. Então, nós temos aqui, ó, ranking de países com mais homicídios em 2021. Lembrando que esse ranking ele saiu, mas ele saiu para agora para 2023. O Brasil, seguido da Índia e depois do México. A gente conseguiu ficar na frente do México. Do México. Você pensa nisso, Estados Unidos em quarto. Para quem acha aí que os Estados Unidos é 100%, eu sempre falo que não é. Lá direto, quem assiste o Jornal dos Estados Unidos vê que também é um país violento com questão de homicídios. Temos o Mianmar em quinto, a Colômbia em sexto, a Rússia em sétimo lugar, o Paquistão em oitavo, a Turquia em nono e a Venezuela em décimo lugar. Então, está aqui os 10 países que estão aí liderando esse ranking de países com mais homicídios em 2021. Então, a gente pode pensar, não é um país que está em guerra, tirando a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, mas ela não vai matar os seus. Os outros não estão em guerra. Tirando agora a Venezuela, que está com esse pequeno conflito aí com a Guiana também, mas ainda não aconteceu nada. Eu só fico com a pergunta para vocês: por quê? Vamos a mais uma página que eu vou dividir para vocês aqui, que vale a pena você conferir. Esse aqui, gente, é um trabalho de 2017. Tem que dar os créditos aqui a todo esse pessoal que eu vou marcar aqui: Daniel Cerqueira, Renato Lima, Samira Bueno, Luiz Valência, Olaya Nashiro, Pedro Machado, Adriana Lima, de 2017. Não está tão longe, não. Ou seja, ainda a questão dos homicídios, o Brasil é um país muito perigoso, mas o que eu achei interessante mostrar para vocês é essa pequena parte aqui, que é o frágil equilíbrio da paz social. Isso é muito importante para a gente saber sobre essa questão desse equilíbrio. O que a gente está buscando? Nós temos aí, por exemplo, Pernambuco, que foi uma ilha de diminuição de homicídios no Nordeste entre 2007 e 2013. Lograram aí uma queda de 36% da taxa de homicídio no período. Tem também o caso do Espírito Santo, que a partir de 2013 saiu da lista dos 5 estados mais violentos do país.
pela primeira vez desde 1980. E nós tivemos uma reportagem, por isso que eu falo que é importante você voltar lá nos vídeos, porque em todos os vídeos a gente não dá só notícia, a gente avalia, a gente dá aí um esquema bem legal explicando algumas coisas. E em uma dessas reportagens eu falei sobre aquela lista que saiu dos lugares mais perigosos do Brasil. E, por sinal, o Rio de Janeiro não estava entre eles. Viu como os dados eles são meio, deixam a gente meio louco assim, se a gente não for conferir direitinho? O Rio de Janeiro não estava. Ao contrário, a maioria das cidades estavam localizadas no Nordeste, e muitas delas, se eu não me engano, eram 4 ou 5, tem que voltar lá no vídeo para ver, estavam na Bahia, segundo os dados das cidades mais perigosas do Brasil. Ou seja, não foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou em 16º lugar. Então, não era o lugar mais perigoso do Brasil, porque tem uma questão muito séria e essa reportagem ela tem que ser muito bem feita, bem mais a fundo. Hoje eu só trouxe os dados realmente que eu tive acesso dos melhores jornais para que vocês pudessem ver, mas é uma questão que a gente precisa realmente pesquisar, buscar, saber o porquê. Muitas pessoas dessas questões, desses crimes violentos, dessas taxas de homicídios, elas não entram para as estatísticas. Elas não viram estatística. Algumas delas, elas simplesmente não são contabilizadas. É como se fosse realmente o estado de guerra. A gente fala estado de guerra porque você nunca tem os dados concretos quando o país está em guerra. Você tem aí uma média de quantas pessoas morreram naquela guerra. A mesma coisa acontece no Brasil. Há homicídios que são noticiados, há homicídios que não, há pessoas que simplesmente desaparecem. Então, a violência, ela é uma questão muito séria a ser tratada. Mas, mais do que tratar a doença, a gente não pode simplesmente ficar dando remédio. A gente tem que saber o porquê estar doente. Por isso que eu novamente pergunto a vocês, por que desse aumento dessa violência no Brasil, homicídios que têm aumentado, a fragilidade na segurança urbana? Por que a gente tem medo de sair de casa à noite? Por que a gente tem medo de ser roubado? Por que aparece lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, uma galera que se julga os justiceiros? Por que a maioria das pessoas que são as finalizadas, as que sofrem aí a letalidade, elas têm cor, por que elas têm raça, por que elas têm identidade, no caso social? Tem que haver um porquê desse frágil equilíbrio da paz social. Vou dividir uma última página aqui com vocês, que é uma página do YouTube. Aliás, são várias páginas que eu vou colocar aqui agora para vocês, que é do YouTube. Tá aqui, gente. Violência no Brasil em 2023. Quando a gente pesquisa sobre os casos de violência, principalmente na questão do YouTube, que vocês estão vendo aqui, número de casos contra a violência em idosos dobrou em 2023. A gente já pode ver o futebol aqui, é lógico que aparecer a questão do futebol. Infelizmente, você pode ver que casos de homicídio também acontecem nos estádios de futebol. Ou seja, esse ano mesmo aconteceu casos de pessoas morrerem porque foram ver uma partida de futebol e teve lá uma briga entre torcidas. Isso não é para ser normalizado, não é para ser, pô, aconteceu. Só que, infelizmente, a violência no nosso país ela está sendo simplesmente banalizada. Eu não vou falar no nosso país só, não, vou falar do mundo. Tá normal. Parece que a gente voltou lá na Idade Média, onde era normal a decapitação, onde era normal os crimes de honra, onde era normal tudo isso e pronto, era normal. É como se a gente estivesse retroagindo, ou seja, voltando para trás. Simplesmente se tornou normal. Houve uma época no mundo em que era normal ter guerras. Existiu essa normalidade de ser normal, era incrível quando um país ganhava uma guerra. Isso não foi agora. Se você pegar livros de história da antiguidade, se você pegar da própria Idade Média, das invasões, a gente pega aí a questão dos mongóis, a gente pega os mouros, a gente pega os otomanos, os próprios romanos, a igreja e tudo mais, a gente vai ver que era normal.
irem lá, invadir um povo e pronto, peguei sua terra e a guerra é tal. Era honra, era uma questão era bonito de se ver. Para eles naquela época. A gente voltou realmente numa época em que é bonito se ver a banalização da violência. É se dentro dessas mesmas sociedades, dentro daquela sociedade em si, existia também essa violência interna. Quando eu digo violência interna, é quando eu quero falar que um povo está massacrando a si próprio, que o povo está matando o seu próprio povo. Porque é o que está acontecendo aqui no nosso país. O nosso medo é contra o nosso próprio povo. A gente tem medo do nosso vizinho, a gente tem medo do cara que está no carro da frente, a gente tem medo da pessoa que vai estar aqui na esquina. O medo se tornou uma coisa tão banal no nosso país que a gente simplesmente, a violência ficou tão enraizada, tá se enraizando tanto que a gente não pode mais a um estádio de futebol porque a gente sabe, não sei se eu vou voltar. A gente não pode trabalhar de madrugada porque a gente não sabe se vai voltar. A gente não pode mudar para certas cidades porque a gente não sabe se vai voltar por causa. E quando você pergunta a causa, violência. O Brasil tem sofrido um êxodo de pessoas que simplesmente estão indo para outros países. Quem tem condições financeiras para isso. Quem não tem, tem que ficar no meio da guerra mesmo. Simplesmente, quando você pergunta para essas pessoas por que você foi embora do Brasil, em geral, ou eles respondem porque eu queria uma situação financeira melhor ou porque eu queria fugir da violência. Você ter que fugir do seu país por causa de violência faz com que essas pessoas se tornem quase próximas aos refugiados. A diferença é que eles são imigrantes, porque eles tiveram a condição de viajar para outro país, eles tiveram lá toda a condição financeira, aquilo que eu expliquei no vídeo sobre refugiados e imigrantes. Se você não viu também, é importante que você assista. E nós aqui, quem não pode sair? Quem não pode sair simplesmente vai ficar aqui escravo dessa violência, a gente vai ficar vítima. Se você pegar o nosso país hoje, você vai ver que a maioria das casas, em qualquer localidade, está gradeada, está cercada, está com cerca elétrica, está com muros altos. As nossas crianças, elas não podem mais brincar na rua. E isso não pode ser considerado normal. E isso não é de hoje. Isso começou com o governo do fulano, isso começou por causa do governo do ciclano. Talvez isso venha aumentando porque as pessoas simplesmente estão criando heróis onde não existem. Talvez por isso essa violência esteja aumentando tanto, porque a gente sempre tem uma justificativa culpando o outro lado. Porque foi por causa do prefeito tal, porque foi o deputado tal, porque foi o presidente X, porque foi o presidente Y. E no fim das contas, eu mostro um gráfico para vocês com mais de 20 anos que simplesmente tem uma oscilação mínima. Tem uma oscilação mínima. E se eu pegar ele em 20, em 30 anos, vai ter também essa oscilação. Claro que teve épocas no nosso país em que a densidade demográfica talvez fosse menor também, que não existia essa questão dessa violência exacerbada. A gente precisa juntos descobrir o porquê dessa violência sem colocar heróis fictícios no meio. Não existem heróis na política. Não existem heróis no futebol. Existem pessoas que estão lá ganhando para fazer o seu trabalho. Os políticos estão trabalhando para o povo. Os jogadores de futebol estão trabalhando para os seus clubes, para dar uma alegria para o torcedor. Isso sim. Eles não são heróis. Não são. Se você está em busca do Batman aqui no nosso país, sinto lhe informar, ele não existe. Ele não existe, ele não vai existir. Não tem um salvador da pátria, além daquele da novela. Não existe. Independente do lado que você está, não acredite que existe, porque isso vai levar o nosso país cada vez mais a estar em primeiro lugar nesse ranking da ONU, onde a taxa de homicídios é tão alta. Hoje a gente... Vou pegar a minha cidade, Conselheiro Lafayette. A gente tem o nosso jornal, Ponto de Vista, também no Instagram. Eu costumo nem compartilhar algumas notícias, porque todos os dias, quase todos os dias em que a gente abre o jornal, tem lá uma morte.
de um adolescente, de um jovem, de uma criança. E todas vítimas de arma de fogo. Em cidades menores do que a nossa, todos os dias há um crime de violência. Se a gente continuar banalizando e achando normal tudo isso, vai piorar. Você quer viver em um país onde simplesmente é normal e achar que se você tiver uma arma na mão vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Eu vou ter um livro numa mão, uma arma na outra. Como que essa arma vai chegar? Como que esse livro vai chegar? Vai chegar a todo mundo? Vou voltar de novo na tecnologia, vou voltar de novo na inteligência artificial. Será que nós não estamos colocando os nossos heróis de uma forma errada? Hoje é muito comum as pessoas condenarem o jornalista. Eu amo o jornalismo. Eu faço jornalismo porque eu amo há mais de anos. Eu estudo jornalismo, eu estudo comunicação porque é uma coisa que eu amo. Eu amo conhecer as questões. Se eu ainda estou aqui fazendo isso, mesmo ainda com poucos seguidores, ainda com pouco engajamento, e hoje eu realmente resolvi falar do jeito que eu gosto de falar. Porque mesmo que uma ou duas pessoas vão assistir o vídeo, essas pessoas vão perceber o quanto que é necessário a gente pensar, se aprofundar, estudar e refletir quais são os heróis que a gente está escolhendo. Então, se eu fosse falar para vocês um resultado dessa tal violência no Brasil, com essas notícias que a gente vê, tá aí, ó. Essas são as notícias. A violência contra a mulher no Brasil já virou banal falar. É um dos países que mais mata mulheres no mundo. Violência política. São vários casos de violência política. Ou seja, alguém matando o outro porque a pessoa está votando no fulano, no ciclano, no beltrano. Violência pela internet, que levam as pessoas ao autoextermínio. Gente, como é possível a gente simplesmente banalizar coisas como essa? É legal você simplesmente abrir um YouTube e ver só isso, agressão, violência, agressão, agressão. Então a gente precisa pensar o que está errado, o que está certo. Esse vídeo de hoje, na verdade, ele foi para mostrar alguns dados e foi para levar você a pensar. E realmente a compartilhar, a participar. Veja os nossos outros vídeos, assista, compartilha. Vamos discutir, vamos falar juntos para a gente descobrir. Mas eu vou deixar uma pergunta para mim finalizar esse vídeo de hoje. Porque, através de todos esses estudos, que ainda foram rasos, precisa ser mais profundo, eu vou te deixar uma pergunta. Qual é o seu herói hoje? Quem você está colocando como herói dentro da sociedade? Não estou falando de um herói da Marvel ou da DC Comics. Eu estou perguntando dentro da sociedade. Quem é o seu herói hoje dentro da sociedade? E quando você responder essa pergunta, analise o porquê da sua resposta. Quem é o seu herói hoje? Quem é o seu herói social? Quem é o seu herói social hoje? Sou Tatiane Corda e essa foi a nossa reportagem especial de hoje. Violência no Brasil, porquês e porquês.